penso assim, no mundo que estamos vivendo hoje em dia, está cada dia mais difícil, cada vez mais difícil saber em quem acreditar. Muitos pastores que deveriam fazer o trabalho direito, levar o povo no caminho de Jesus, para o rumo da salvação, infelizmente estão perdendo a direção. Não sei se é influenciados por pessoas que só querem ganho, lucros, ou se realmente se perderam durante a trajetória e estão fazendo coisas diferentes do que é ensinado na Bíblia. Não todos os pastores, existem muitos ainda que fazem com amor a obra de Deus, que se preocupam realmente com pessoas, com a alma das pessoas e não com o lucro que elas estão dando. Por que eu estou falando isso? Você viu durante a semana o bombardeio de vídeos falando do profeta que subiu no altar durante a pregação do pastor Jefferson lá em Camboriú, na convenção das Assembleias de Deus. O homem subiu no altar falando que era um profeta e começou a falar muitas coisas. Pessoas estão dizendo que realmente era a palavra de Deus e que o Jefferson agiu de forma desrespeitosa, permitindo que tirasse o homem do altar. Ele deveria ter deixado o homem continuar falando, porque era Deus que estava entregando uma mensagem ali. Muitos estão acreditando assim, mas tem muitas pessoas que estão acreditando diferente. Tem pessoas que estão falando, principalmente com algumas pessoas com quem conversei, elas disseram que talvez ali seja somente uma encenação teatral. Mas será que realmente é uma encenação teatral? Como que o homem conseguiu subir lá no altar? Ninguém viu ele subindo? É isso que acabam questionando. Talvez pelo fraco alcance em que as Assembleias de Deus estão conseguindo chegar até as pessoas, porque muitos estão perdendo o interesse, pela falta de respeito mesmo que existe lá dentro da igreja, que vem dos pastores, vem dos grandões. Não todos. Como eu disse, muitos ali estão fazendo de forma correta, de forma agradável aos olhos de Deus. Mas tem gente, e já faz muito tempo que vem acontecendo isso, não somente nas Assembleias de Deus, mas em muitas igrejas do Brasil, estão mais preocupadas, pessoas mais preocupadas com elas mesmas, com os ganhos, com os lucros, com o número da igreja, do que realmente com a salvação, com a alma daqueles que estão chegando sedentos e com vontade de conhecer a Deus e ir para a salvação, receber a vida eterna que foi oferecida por Jesus Cristo, que Jesus já pagou por nós quando ele entregou a vida dele lá na cruz, naquele Calvário. Quantas vezes Jesus entrou numa sinagoga e pegou a frente sem ser chamado, invadiu o lugar e foi falando das vontades dele. Nós não vemos em nenhum lugar na Bíblia escrito que Jesus agiu dessa forma. Toda vez que Jesus entrava numa sinagoga, ele sentava-se e esperava ser chamado, como era o costume deles, de chamar alguém para ler as Escrituras. E aí sim, depois de ler as Escrituras, dava uma explanação, uma explicação de tudo aquilo que ele havia lido ali. A primeira vez que nós vemos que temos registros de que Jesus participou de um culto na sinagoga está registrada no livro de Lucas, no capítulo 4, do versículo 16 até o 30. E neste momento Jesus falou que ele não tinha respeito na terra onde ele nasceu. Ele estava lá no lugar onde ele nasceu, na Galileia. E ele estava falando que o profeta não tem respeito na sua pátria, no seu país, na sua região, no meio dos seus parentes. E o povo que estava ali naquele momento começou a ficar revoltado com Jesus e tentaram contra a vida dele. Tomaram Jesus à força, levaram ele para fora, foram até perto de um precipício e tentaram jogá-lo lá embaixo, naquele buraco, para tirar a vida de Jesus. Mas Jesus calmamente, tranquilamente, passou pelo meio do povo e foi embora. E ninguém mais tocou naquele Senhor. Então nós vemos assim, se Deus está usando aquele profeta, deveria ter pouco de ordem e respeito pelo que estava acontecendo na igreja de outras pessoas. Não é a minha opinião essa. Como eu disse, eu conversei com várias pessoas
entendo e respeito a decisão de quem disse que realmente era um profeta de Deus que estava lá e que o Jefferson agiu de forma desrespeitosa contra o homem quando permitiu que os obreiros retirassem o homem do altar, e o Jefferson deveria deixar ele continuar falando, mas também respeito e entendo a posição das pessoas que acham que tudo aquilo foi preparado, foi uma encenação para divulgar aquele evento que estava acontecendo. Porque isso realmente aconteceu, concorda comigo? Em todos os lugares que você abre, Instagram, Facebook, no YouTube, tem gente falando daquele profeta, daquele ocorrido durante aquele culto da Assembleia de Deus em Camboriú, em Santa Catarina, e que aconteceu em novembro, no mês de novembro de 2025. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o meu povo está louco, é sábio para o mal e não sabem fazer o bem. Transformaram o meu altar em políticos e shows. Não me adoram mais como antigamente. Repetir aqui tudo o que ele falou, repetir aqui, mostrar para você o vídeo do que aconteceu lá, é chover no molhado. Eu estou ouvindo até esse vídeo falando com você porque eu quero saber a sua opinião. O que você achou de tudo aquilo? Você também acha que realmente era um profeta de Deus que estava lá em cima do altar? Se for assim, eu te faço uma pergunta. Se o homem realmente tem vontade de falar para uma grande multidão, por que é que ele não montou ou abre uma igreja para ele, junta o povo, daí ele fala, a igreja é dele, ele está comandando, ele está na frente, ele faz o que ele quiser da igreja onde ele abriu. Agora, ele subir no altar na reunião de outras pessoas, eu fico um pouco para o lado também das pessoas que acham que é tudo combinado ali, porque o homem subiu no altar de forma desrespeitosa. Ele não foi convidado para subir lá. Ele subiu e começou a gritar como se estivesse profetizando. Agora, entendo também, quando Deus quer usar uma pessoa, Ele usa. Não importa quem, que hora ou o momento, Deus vai usar a pessoa para entregar a palavra, sim. Mas a Bíblia fala que deve existir ordem e decência em tudo o que aconteceu. Tudo que Deus faz, existe ordem e decência. Não pode agir assim de forma desrespeitosa com as outras pessoas. Assim como ele quer respeito, quem estava lá organizando aquele evento também deveria ser respeitado por ele, certo? Concorda comigo? Tudo bem. Se você acredita realmente que era um profeta que estava entregando a palavra de Deus naquele momento, é uma opinião sua. Não vou dizer que você é uma pessoa que tem um pensamento errado a respeito desse acontecimento. Mas também devemos respeitar as outras pessoas que acham que foi tudo preparação. Foi premeditado tudo aquele acontecimento. O homem deve ser conhecido, contratado de alguém, veio de outro estado, subiu ali e começou a gritar. Mas tudo planejado para tomar a mídia, para aparecer, para ser divulgado pelo Brasil todo. E é isso que está acontecendo, é ou não é? Concorda comigo? Mas enfim, vamos orar aqui para que Deus traga a paz, a comunhão, que nunca deixe faltar o amor entre os irmãos que frequentam as igrejas, que nunca falte o amor entre as famílias, entre os casais, entre pais e filhos, filhos e pais, entre membros, entre a membresia e os pastores que dirigem a igreja, que os pastores tenham cuidado para não querer explorar demais os membros, porque isso também é uma forma que está fazendo o povo se afastar da igreja. O povo está se sentindo explorado demais. O povo vai lá num lugar para ser tratado, para ser cuidado, para adorar ao Senhor. Mas aí vem aqueles falsos profetas, vamos dizer assim, que começam a explorar todas as pessoas que estão lá. Querem mais, cada vez mais. Isso não é bom. A Bíblia fala que vai chegar um tempo que as pessoas vão procurar conhecimentos pensando em si mesmas. Nós estamos vendo isso acontecer, principalmente na direção de muitas igrejas. Eles estão mais preocupados com números
com a renda, com a arrecadação, e não realmente com aquelas pessoas que querem fazer uma adoração aceitável aos olhos do Senhor. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão fazendo de forma errada. E que você também não seja uma pessoa que seja afetada por esses acontecimentos ruins. Mantenha-se olhando na direção de Jesus. Olhe para Cristo, olhe para Jesus. Faça como Pedro fez quando desceu daquele barco, no meio do mar da Galileia, de madrugada, quando havia uma tempestade, e eles achavam que iam morrer. Jesus estava caminhando sobre as águas. No momento, eles pensaram que era um fantasma que estava vindo, até que reconheceram que era o próprio Jesus que estava vindo até eles. Perguntaram: quem é você? E Jesus respondeu: eu sou Jesus. E Pedro falou: se é Jesus, então faça com que eu caminhe até o Senhor. E Jesus falou: então venha. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava firme, ele estava caminhando sobre as águas. Ele também caminhou sobre as águas agitadas naquele momento, naquela tempestade, durante a madrugada. Mas a partir do momento que ele olhou de um lado e para o outro, daí sim Pedro começou a se afundar. Então não vamos deixar que esse pensamento de olhar para o lado, para o que está acontecendo de ruim ou não, venha a dominar o nosso coração, fazer-nos afundar nesse mar das pessoas que estão se afastando de Jesus. Vamos olhar para Cristo, vamos olhar para Ele, vamos olhar sempre para o nosso Salvador. Continue assim, continue caminhando. Você estará no caminho certo. Você vai ser muito abençoado, você vai ser muito abençoada pelas mãos de Deus, que cuida da tua vida, cuida da tua casa, cuida da tua família. Esses acontecimentos que estão ocorrendo aí, que hoje a internet faz chegar bem rápido até você, e muitas pessoas estão sendo desencaminhadas por fake news, por coisas mentirosas que estão postando. Não deixe que isso entre no teu coração. Permaneça firme com Cristo. Olhe para Jesus, siga com Ele, e Ele estará sempre cuidando da tua vida e da tua família. Em nome de Jesus, meu Deus, neste momento eu quero orar para que o Senhor coloque as mãos nessa pessoa. Olhe para o interior dela, olhe lá na mente da pessoa. Se tiver alguma semente ali que foi plantada, às vezes a pessoa nem percebeu, algo ali que está incomodando a pessoa, ele está pensando em deixar os teus caminhos. Eu repreendo isso, eu repreendo esse pensamento negativo em nome de Jesus. No teu nome, Jesus, abençoa essa vida. Abençoa essa pessoa que está ouvindo essa palavra numa cama, num leito de hospital, ou dentro de uma cadeia, esperando ser libertado daquele lugar. Em nome de Jesus, que essa pessoa receba o teu amor, receba a tua paz. Tantos doentes sejam curadas, sejam pessoas curadas, libertadas, e as pessoas que estão presas, que os juízes revejam seus processos para que ela volte novamente para a sociedade de uma forma diferente, agora sim como uma pessoa adoradora do Senhor, porque o Senhor deu a sua vida para todas as pessoas, para todas aquelas pessoas que receberem como Senhor e Salvador. Então, mesmo que a pessoa tenha cometido um crime, mas está lá pagando pelo mal que fez, quando sair daquele lugar, que saia uma pessoa renovada pelo teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Que cada jovem, cada criança, seja protegido por teus anjos, meu Pai. Que as famílias sejam abraçadas pelo teu amor e essas famílias não saiam da tua presença. Continuem firmes, porque o que importa é olhar na tua direção. Em nome de Jesus, eu te louvo e agradeço hoje e sempre. Amém.